Senhor esteja convosco. Ele está no meio Meio de de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quarta-feira, um dia ensolarado e quente aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, enquanto Bárbara cantava o salmo e Fábio tocava, eu olhava para o Calvário e aquela clareza, as pedras tão bonitas e o Calvário como um destaque, também entre rochas. Um céu azul tão claro e marcado com pequenos tons de cinzas daquelas nuvens que passam. Uma imagem fabulosa. E à medida com que se cantava o salmo, fiquei com esse trecho, ainda que a minha perspectiva de reflexão seria outros pontos do livro do Gênesis, fiquei com esse trecho. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: "Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres, como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais irão de acabar." Ficou aqui, ecoando dentro de mim essa frase: "Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque suas inclinações são más no seu coração desde a juventude." E acredito que à tarde nós teremos condições de aprofundar um pouco nessa perspectiva. Vejam que coisa interessante. Me lembro ainda ontem da reflexão e da homilia. Deus, na narrativa do Gênesis, recomeça todo o seu plano, aonde toda a terra, com a inundação do dilúvio, ele tem a esperança de que nasça uma nova história. Mas existe um pequeno detalhe, que é próprio da narrativa do Gênesis, porque fala a partir das nossas capacidades de enxergar. Não adianta apagar essa página se as mãos que vão escrever a história são as mesmas, marcadas pelo mesmo jeito de ver a vida, as pessoas, a história. Para ficar bem simples, nós podemos colocar uma criança para refazer todo o seu exercício.
todo o seu para casa. Mas se ela não entendeu o que ela precisa fazer, ela vai continuar errando do mesmo jeito. Poderemos pegar o caderno, rasgar as folhas e jogar fora, mas se ela não entendeu o que ela tem que fazer, se ela não apreendeu aquilo, ela sempre vai continuar fazendo a escrita errada do mesmo jeito. E a história é feita por nós. Eu, você, nós fazemos a história. Nós é que costuramos os fios do tempo com as nossas escolhas, e nós é que vamos marcar o que será preservado, o que será destruído. A ignorância pode fazer com que nós destruamos a nossa própria história. É a ignorância que faz com que nós tenhamos pessoas que vendam nosso patrimônio histórico ou nosso patrimônio arqueológico por ninharias. É a nossa ignorância que faz com que nós continuemos a destruir o que está ao nosso redor. É a nossa ignorância que, ao ver a necessidade de se construir estradas ou vias com a tecnologia mais adequada para o nosso tempo, que faz com que nós coloquemos uma pequena camada de asfalto e as estradas continuem esburacadas a cada chuva. Somos nós que fazemos as opções. Somos nós que, ao construir a nossa história, temos homens e mulheres no legislativo ou no executivo que fazem opções a partir da sua ideologia e não a partir de um bem. Para ficar mais claro do que isso, eu não sei o que pode. O livro do Gênesis, então, agora, narra a seguinte coisa: não importa que nós destruamos o mundo, não importa que nós tenhamos dentro de nossas casas o melhor, não importa se nós recebemos a benesse de uma empresa ou de um programa de TV que chega em nossa casa, reconstrói tudo, tira todo o lixo, pinta tudo, e nós vemos isso à torta direita, e as pessoas que entram lá continuam a se comportar como se a casa fosse, me perdoem a expressão, um lixo ou um lixão. Porque o que na verdade vai fazer a diferença é o modo com que se cuidará daquela casa. E quem cuida da casa é quem mora nela. Quem cuida da terra é quem mora nela. O livro do Gênesis está dizendo exatamente isso. Não adianta nós mudarmos tudo ao nosso redor se não mudar o coração humano, se não mudar o modo com que o ser humano vê a vida. Enfim, simplesmente só isso. E o que na verdade me chamava a atenção e eu vinha refletindo é, olhando aqui para o santuário, por exemplo, tudo limpo, organizado, cuidado. A vegetação vicejante. Ao subir a estrada, nós vemos as pequenas quaresmeiras com seu esplendor roxo já dando a sua presença. Algumas orquídeas bem pequenas já começam a mostrar toda a sua flor. Uma beleza singular. E eu espero que logo nós consigamos finalizar os processos para acolher as pessoas. Espero que logo. Não segundo a vontade deste ou daquele, mas conforme a segurança que é precisa. Mas ao mesmo tempo me veio aquela pequena tristeza de lembrar de pessoas que vão pisar em determinadas plantas, daqueles que vão quebrar e se acham no direito de quebrar as plantas para poder levar uma muda que não vai sobreviver em determinado lugar, porque não sobrevive. Ver as gotas da noite, que é uma pequena planta que aparece aqui somente à noite que ela mostra a sua clareza. Ela abre um botão de rosa quando
de flor quando escurece. E fica onde ela está, fica branco, como que se estivesse o verde pincelado de eu não sei como é que... Neve. Difícil, né? Mas aí eu me lembro também que existirão pessoas que vão fazer questão de pisar exatamente aonde é o campo rupestre. Porque o modo com que nós olhamos para os lugares, o modo com que nós olhamos para as pessoas, o modo com que nós olhamos para aquilo que nós recebemos, o modo com que nós olhamos para a vida, vai marcar exatamente o modo com que nós trataremos tudo isso. Então, na verdade, não adianta Deus destruir o mundo, como muitos ficam preocupados. Quando será o fim do mundo? Não nos preocupemos com isso. Porque o dia em que o Senhor, nosso Deus, vier, já estará tudo consumado. Não teremos mais opção nenhuma e nem jeito nenhum de consertar nada. É por isso, talvez, que a imagem seja: ele vem como um ladrão, sem avisar. Ele chega. O que conta, na verdade, é o modo com que nós deixaremos o nosso modo de ver a vida, pela mudança do nosso coração, que não pode ser endurecido, conforme a leitura que nós tivemos ontem, o Evangelho de ontem. E olhar as coisas, as pessoas, o que nós fazemos, com respeito, cuidado e responsabilidade. Se não mudar isso dentro de nós seremos exatamente como aqueles episódios de programas onde as pessoas têm a casa toda destruída. Aí vai um apresentador muito benévolo, financiado por inúmeras empresas, que vai derrubar a casa, construir outra, colocar tudo no devido lugar, na mais perfeita ordem. Passado 2 meses, quando se chega lá, está tudo novamente uma bagunça. Porque não adianta a gente mudar a casca, se não muda o que está por dentro. Você está aberto a mudar por dentro, para que a criação e a sua comunhão com o Senhor resplandeçam, na verdade, os traços de Deus em tudo que você faz? De pé, confiantes, apresentemos ao Senhor nossas preces.